Olá pessoal, continuando aí então as videoaulas aí de séries, tá bom? Nós vamos analisar agora a série harmônica. Na aula passada a gente viu definição de séries e um pouco de série geométrica. Agora nós vamos analisar um pouco a série harmônica. Como é que é a série harmônica? Essa é mostrada na tela aí, ó. Somatório de 1 sobre n, com n variando de 1 a infinito, que vai ser 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4 e assim sucessivamente. E ela é divergente, a ideia aqui é mostrar que ela é divergente, tá bom? Então o Sturt aí no seu material, no seu livro, ele mostra de uma maneira até bem geniosa, né? E até um pouco mais simples do que em outros livros. Ele mostra como ele pode deduzir que a série harmônica, dessa maneira aqui, ó, com n variando de 1 a infinito, ela é divergente, tá bom? Sabendo que essa série é isso aqui, ó, 1 meio mais 1/3, mais 1/4, mais tarará. Então, qual foi a grande jogada dele? Ele pegou somas parciais, e essas somas parciais sempre em quantidade de potência de 2. O que significa isso? Então ele somou dois termos. Então fez S2. Então somou esse mais esse. Tá bom? E ficou 1 mais meio. Aí ele somou quatro termos, que é 2 ao quadrado. Como eu falei, ele pegou somas e foi analisando, não é isso? Somas, mas sempre ali quantidade de termos, potência de 2. Então ele pegou S4. E quando ele percebeu como funcionava essa soma, ele até fez uma estratégia para encontrar uma padronização para esse tipo de soma. Mas aqui, ó, S4 é 1 mais meio mais 1/3 mais 1/4. Vamos pensar aqui nesses dois últimos termos, tá? Essa soma é bem maior do que eu fazer essa soma aqui, ó, 1 mais 1 meio, e substituir esse 1/3 por 1/4. Porque 1/4 é menor do que 1/3. 1/4 é 0,25, 1/3 é 0,33. Então, eu falar que isso aqui é menor do que o anterior, eu não estou incorrendo em nenhuma falsidade, tá bom? Tá totalmente coerente aqui. Só que 1/4 mais 1/4 é meio. Então, vai ficar 1 mais meio aqui de fora, 1/4 mais 1/4 mais meio. E, por fim, essa soma fica 1 mais... Se você notar aqui, ó, vai ficar 2 sobre 2. Vamos representar assim mesmo, sem simplificar. Porque a ideia é que ele começou a encontrar um padrão. Ó. Quando ele somou dois termos, deu 1 mais meio. Quando ele somou quatro termos, ele tem uma soma que é maior ainda. Ele encontra uma soma que ainda é maior do que esse padrão aqui, do que essa formulação 1 mais 2 sobre 2. Tá bom? Mas vamos continuar. Então, quando ele pega, então, 2 ao cubo, que vai dar 8, ou seja, 8 termos, que vai ser 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais 1/6, mais 1/7, mais 1/8. E isso, essa soma é maior do que se ele substituir, presta atenção, se ele substituir esses valores aqui, ó. Como ele fez antes, essa parte já está até feita antes, que vai ficar 1 mais 2 sobre 2. E isso aqui ele substituiu esse valor por 1/8, esse valor por 1/8, esse valor por 1/8. Ou seja, 1/8 é menor de fato que 1/5. 1/8 é menor do que 1/6 e 1/8 é menor que 1/7. Então isso aqui vai realmente ser maior do que essa soma aqui, ó, 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Nota que isso aqui, ó, vai dar 4/8, que é 1 meio. Então isso aqui vai ficar 1 mais 2 meio mais 1 meio que vai surgir daqui, vai ficar 3 meio. Nota que você tem um padrão, então. E olha que essa soma ainda é menor do que a original. Se ele pegar os 8 termos, ainda daria algo maior. Mas ele consegue fazer um padrão e, de certa forma, descontar um pouco e ter uma soma um pouco menor ainda, mas de forma que ele tem um padrão. Quando ele soma
2 termos, 4 termos, 8 termos, 16, 32, 64, ou seja, termos de número a potência de 2. E se ele fizesse assim, entendendo o infinito, o que aconteceria? Ele conseguiria calcular a soma dessa série? Conseguiria, de um modo específico, né? A partir de somar termos que são potência de 2, ele conseguiria somar os infinitos termos sem problema nenhum. E o que ele encontra quando ele vai tendendo ao infinito nessa soma? Ele encontra um padrão crescente, ó. Então, quando ele soma 2 termos, ele tem isso aqui, ó, 1 mais meio. Quando ele soma 4, opa, ele tem 1 mais 2 sobre 2. Depois, quando ele soma 8 termos, ele tem 1 mais 3 sobre 2. Ou seja, quando ele soma S2 elevado a n termos, ele vai ter 1 mais, né, isso é um padrão ali, mais a gente pode dizer que ele vai ter aqui n sobre 2, não é isso? Porque aqui sempre é o valor de n, aqui é 2, deixa eu ver aqui, 2 ao quadrado. Aqui, ó, 2 ao quadrado vem 2 a 1, não, 2 a n aqui, ó. 2 elevado a n. Então, pronto. Então, ele vai ter, na verdade, quando você tender isso aqui para infinito, então ele vai dar infinito. Entendeu? Então, não vai ter nenhum problema aqui quando o limite, quando n tender a infinito. Então, isso aqui, 1 mais n sobre 2. 1 mais n sobre 2, isso aqui vai dar infinito também. Tá bom? Então, tá aí, ele vai estar aumentando aqui. Quando aqui for S, aqui 2 ao cubo, 2 à quarta. Então, aqui na frente, a soma vai ser 1 mais 4 sobre 2, que vai dar 2. Então, não tem esse n aqui, não. É n sobre 2 mesmo, tá? Então, quando n tende ao infinito, isso aqui vai para infinito, tá bom? Então, explode, pronto. Vai o valor infinito. E a gente tem, então, aí a demonstração de que essa série é divergente. Divergente como se queria mostrar, tá bom? Então, a série é divergente. Como é que ele conseguiu mostrar isso? Então, simplesmente fazendo esse macete aqui, tá bom? Para tentar padronizar esse tipo de soma e percebendo que ele tem uma expressão geral nesse sentido aqui, ó. S2 a n é igual a 1 mais n sobre 2. Esse n aqui, né, vem para cá. Nota aqui, ó. Quando aqui é 1, então aparece 1 aqui. Quando aqui é 2 ao quadrado, é isso? 2 ao quadrado, aparece 2 aqui. Aqui é 2 ao cubo. Então, o 3 do cubo lá aparece aqui e assim sucessivamente. Agora, o limite de 1 mais n sobre 2, com n tendendo ao infinito, isso aqui explode, tá bom? Isso aqui vai para o infinito. Então, a série é divergente. Então, bem criativo aí a maneira que ele encontrou. E bem prático também, até para se entender, tá bom? Mas aí guardem essa informação. Que informação que a gente tem? Que a série harmônica, ela é divergente, tá bom? Então, quando vocês encontrarem a série harmônica aí pela frente, você já sabe que ela é divergente, tá bom? E assim a gente vai montando nosso arsenal aí de análises de séries, porque a gente já tem uma análise bem interessante sobre séries geométricas. Agora a gente tem uma análise interessante sobre a série harmônica. E em outros tipos de série, talvez mais simples, se a gente conseguir encontrar o Sn e conseguir calcular o limite dele, e esse limite existir, também a gente consegue discernir que essa série é convergente. E se o limite divergir, é porque ela é divergente. Então, se a gente consegue encontrar o Sn, uma formulação para a soma dos termos de uma série, da mesma forma a gente
também já está munido a analisar essa série, tá bom? Vamos avançar aqui, voltar lá nos slides. Então, a série harmônica. Então, aqui ele trabalhando aqui todo o desenvolvimento, tá bom? Se você analisar no livro lá, você vai ver com mais detalhes como é que ele desenvolve isso aí. Vamos mais alguns teoremas aqui, ó. Teorema 6. Se a série, a n com n variando de 1 a infinito, for convergente, então o limite de an com n tendendo a infinito é igual a zero. Nota a implicação aqui, a ida apenas. Se, então, tá bom? Então, se isso aqui é convergente, o limite dá zero. Mas se o limite der zero, você não consegue concluir que ela é convergente. Então, é uma implicação apenas. Não é um se, somente se. Não é uma dupla implicação. É só uma implicação, tá bom? Então, se a série for convergente, então o limite dá zero. Tá bom? Agora, o aluno normalmente ele faz o seguinte, ele já calcula o limite, dá zero. E aí, normalmente, ele é induzido ao erro e falar que isso aqui é convergente. Não. Se você calcula o limite da zero, você não conclui nada, porque uma série que for não convergente, é possível também que exista um limite de AN com n tendendo a infinito zero, tá bom? Então é possível que... E note que esse AN é da sequência, tá bom? Você vai calcular o limite lá da formulação da sequência. Então, nota bem, isso aqui não é SN. Nota aí, para você não confundir as coisas, tá bom? Então, o limite lá da formulação da sequência, quando o n tende a infinito, então dá zero, então significa o seguinte, na verdade, a gente tem que até voltar para ser justo ao teorema. Se a série, né, for convergente, então obrigatoriamente o limite tem que dar zero. Tá bom? Então, se o limite dá zero, você não tem muita conclusão. Agora o seguinte, o teste da divergência ele é até um pouco melhor. Por quê? É baseado no teorema anterior. Porque se o limite de AN com n tendendo ao infinito não existir ou for diferente de zero, aí a gente consegue concluir alguma coisa da série. Porque aí se ele for diferente de zero, a série é divergente. Porque se a série fosse convergente, o limite tinha que dar zero. Então, aí sim, quando eu calculo, que isso aqui é muito mais fácil, tá? Então, calcular esse limite é muito mais fácil. Então, eu pegando a sequência e calculando o limite dela, eu tendo uma formulação, né, para essa sequência, calculando o limite dela com n tendendo ao infinito, se der diferente de zero, eu já sei que a série é divergente. Agora, se der igual a zero, eu não sei, a gente não pode concluir nada. Se der diferente de zero ou não existir, tá bom? Então, aí esse teste é bem interessante. O teste da divergência vem do teorema 6, porque se a série não for divergente, ela é convergente. E assim, o limite de AN com n tendendo ao infinito é igual a zero. Tá bom? Agora, só para finalizar essa videoaula também, temos mais um teorema aí que fala o seguinte, se você somar ou se você subtrair ou se você multiplicar uma série por um número constante e essas séries forem convergentes, então é isso aqui, ó. Dadas duas séries, AN e BN, se elas forem convergentes, então também o serão as séries. Que tipo de série? Somatório de CAN, ou seja, uma constante multiplicando essa série, ou a soma de séries convergentes, ou a série, não é isso? Da soma de sequências convergentes, ou a série da subtração de sequências convergentes, elas são também convergentes, tá bom? Então isso aqui também é convergente. Essa soma aqui, que pode ser desmembrada, vira soma de séries que são convergentes. E a subtração também. Então, um teorema bem interessante que dá para aplicar em uma série de atividades aí. Tá bom? Então é isso. E o panorama, vamos dizer assim,
seção 11.2 de séries. Peço que vocês deem uma olhada no material. Com certeza vocês vão ter que dar também uma boa leitura, fazer uma boa leitura. E também fazer as atividades, né? Tem que fazer as atividades para consolidar aí e até para desafiar aí o que você supostamente tem entendido e provar que você de fato compreendeu, tá bom? Então fica aí a dica da leitura e das séries. Até a próxima aula.